Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos sobre pressão hidrostática ou de fluidos. Quando eu falo fluidos, estou me referindo principalmente a gases e líquidos. Então, é esse o nosso objetivo, estudar como acontecem essas pressões, tá? Você não pode esquecer aquilo que nós já vimos nas aulas passadas. Bora para a aula! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem aí em casa, né? Espero que esteja cada vez melhor, né? As perspectivas são de melhoras, mas estamos juntos, continuamos juntos em transmimento de pensação, tudo bem? Gente, nossa aula de hoje vamos continuar falando sobre pressão de fluidos, tá? Então não importa se são líquidos ou gases ou alguma outra coisa que seja fluido, mas estaremos falando sobre pressão. Então, você não pode esquecer tudo que nós já vimos, conceito de densidade, como nós usamos densidade, tudo que falamos sobre pressão, força sobre área, a dedução que fizemos para chegar até a pressão sobre um fluido, sobre pressão hidrostática. Você não pode perder isso de mente. Você tem que ter isso na sua cabeça, porque isso tudo faz parte do que a gente está falando até agora, tá? Então, aproveitando o embalo da nossa última aula de revisão aí, eu passei algumas coisas para vocês que eu vou continuar falando agora, inclusive pressão hidrostática, tá? É isso que a gente vai falar agora. Então, eu vou fazer com vocês a teoria na página 24, e depois vou fazer com vocês alguns exercícios também, tudo bem? Bora para a nossa teoria? Vamos falar então mais um pouco sobre pressão de coluna de um líquido. Vocês lembram como é que a gente calculava isso? Pego aqui então um recipiente e aí eu quero que vocês me ajudem a lembrar como é que a gente calcula, né, a pressão aqui no fundo desse recipiente. Assumindo que esse recipiente esteja fechado aqui em cima, temos aqui então uma coluna de água, né, não me importa essa área, a única coisa que importa é essa coluna de água que tem uma altura H. E aí, como é que a gente calculava a pressão aqui no fundo desse ponto A? Era pressão da coluna vai ser igual à densidade do líquido que está aqui dentro, gravidade vezes a altura, essa altura total aqui, tudo bem? Então, o que a gente vai aprimorar esse conhecimento que vocês precisam saber? Olha só que legal. Então, vou pegar uma mesa, nessa mesa eu vou colocar aí um recipiente que tem um certo líquido vermelho e eu quero calcular com vocês a pressão aqui nesse ponto A. Como é que a gente calcula essa pressão no ponto A? Ela depende de quem? Depende dessa altura. Então, eu tenho aqui uma altura HA e aí como é que eu calculo a pressão total nesse ponto aqui? Vai ser a densidade do líquido A vezes a gravidade vezes a altura A. Tudo bem? Vou extrapolar. Vou colocar mais um líquido ali em cima. Percebam que é um líquido diferente. Então, agora, como é que fica a pressão no ponto A? É isso que eu quero calcular com vocês. Depende do líquido A e vai depender também do líquido B. Então, percebam que aqui eu tenho um ponto B, tenho aqui uma coluna do líquido B, e claro, esse líquido B tem a sua respectiva altura. Então, como é que eu calculo a pressão total lá no ponto, assumindo que nas duas situações isso aqui estava fechado e aqui também continua fechado, tá? Está fechado, não tem ar exercendo a pressão ali em cima, tá? Então, como está fechado, agora eu tenho a pressão exercida pelo líquido A mais a pressão exercida pelo líquido B. Então, fica a pressão do líquido A mais a pressão do líquido B. Ah, mas por que não é HB mais HA? Porque o que nós precisamos perceber aqui é o líquido A exerce uma pressão, o líquido B exerce outra pressão. O líquido A, a pressão dele depende só da altura dele. O líquido B, a pressão dele depende só da altura dele. Tudo bem? Então, pressão de um mais a pressão do outro. Ficou claro isso para você? Você entendeu a ideia? Bom, abri. Agora abri o recipiente. Se o recipiente está aberto, aparece aqui em cima também uma pressão atmosférica. Como é que eu calculo a pressão total? A pressão do líquido A mais a pressão do líquido B mais a pressão atmosférica. Ficou claro isso aí, gente? Todo mundo entendeu? Tranquilo mesmo? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Ó, entenda essa situação comigo. Peguei aqui um recipiente. Esse recipiente tem uma coluna aqui desse líquido, né? Vou marcar alguns pontos, ponto B. E aí eu quero que vocês me ajudem a entender o que está acontecendo. Olha só. Esse ponto B tem uma altura HB. Como é que eu calculo essa pressão do ponto B? Depende só da altura dele? Então vai ser a pressão do ponto B, vai ser densidade, gravidade, altura. Olha lá o ponto A. Agora eu quero calcular a pressão sobre o ponto A. Depende da altura total? Depende da altura total. Então, calcula a pressão dele como sendo dGHA. Ah, mas no outro você calculou diferente as alturas aqui, né? Você tinha HB e HA, por que aqui você tem uma altura que leva em consideração tudo? Não mudou o líquido. No exemplo anterior, eu tinha dois líquidos diferentes. Aqui eu tenho o mesmo líquido, tudo bem? Então, a pressão depende de toda a coluna, porque a densidade do líquido não está mudando, percebeu? Densidade aqui é a mesma, tranquilo?
Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu quero calcular essa diferença de pressão. Qual que é a diferença de pressão? A pressão do ponto A menos a pressão do ponto B. Quanto isso dá? Qual que é o valor que isso tem? Eu vou calcular com vocês e deduzir uma fórmula com vocês. Então, ó, a pressão do líquido A menos a do B, vamos calcular pressão do A. Como é que calcula? dGHA. Menos a pressão do líquido B, dGHB. Tudo bem? Olha só que legal. O D e o G não são constantes? Posso colocar eles em evidência? Então, a pressão do ponto A menos a pressão do ponto B vai ser igual a densidade vezes a gravidade, que multiplica HA menos HB. E aí, isso é uma fórmula muito importante para nós, tanto que ela recebe o nome, tá? Essa fórmula tem o nome de Teorema de Stevin, tudo bem? Então, era só esse finalzinho da teoria que faltava para nós. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entenderam, manda dúvida para mim, vem conversar comigo. Tem gente que está falando comigo, manda zap, entra no Facebook, manda mensagem, entra no Connect, manda também. Mas ó, algumas situações, se você rever esse vídeo, você consegue entender um pouco melhor. É a mesma coisa que um filme, né? Quando você vê o filme a primeira vez, você fica, nossa, que legal. A hora que você vê a segunda vez, você percebe várias nuances, vários detalhes que você não havia visto pela primeira vez, né? Porque agora você já sabe o fim. Então, o começo muda quando você vê pela segunda vez, tudo bem? Então, assistam mais uma vez e vamos fazer um pouco de exercícios. Vamos agora para as questões, página 26 e 27. A primeira é a questão número 12. Olha só, como sempre, vou ler com vocês e fazer as anotações daquilo que for mais importante para nós, tudo bem? Então, sigam comigo aí a leitura da questão. Ó, se num tambor cheio de água, então o líquido vai ser o mesmo, em equilíbrio, então também temos a água em repouso, quietinha, paradinha, forem feitos pequenos furos em alturas diferentes. Isso é muito importante para nós, alturas diferentes, o escoamento de líquido se dará aproximadamente segundo qual alternativa justifique sua resposta, tá? Então, o que você tem que perceber aqui nessa questão? Os furos têm uma altura diferente. Por terem uma altura diferente, qual consequência isso traz para nós? Uma variação na pressão. Como assim, variação na pressão? Percebam comigo que, do que depende a pressão? A pressão hidrostática, nós vimos que ela é igual a D vezes G vezes H. A densidade vai ser a mesma, porque o líquido é um só. A gravidade é a mesma. O que pode mudar aqui, então, é a altura. Notem comigo, vou usar essa figura como exemplo. Aqui eu tenho uma altura, é a maior altura de todas de coluna de líquido, aqui uma segunda altura e aqui uma terceira altura para sair o líquido. O que é importante você pensar? A velocidade com que a água sai por esse furo depende da pressão. Então a pressão é diretamente ligada à velocidade. Vamos pensar sobre isso. Pensa numa garrafa PET, enche ela de água, deixa ela na horizontal e deixa a água escorrendo. Se você apertar a garrafa, o que acontece com a velocidade da água que sai? Vai aumentar, né? Porque você aumentou a pressão, consequentemente vai sair a água com uma velocidade maior. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, se você notar comigo, esse ponto aqui é o ponto em que nós temos o maior valor de pressão. Por quê? Porque temos aqui a maior altura. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, se você perceber comigo, se tem maior pressão, terá, consequentemente, maior velocidade. Então, essa água vai sair com uma força muito grande e vai atingir o ponto mais longe aqui para ela. Esse ponto tem uma altura intermediária, então a distância que ele vai alcançar é uma distância intermediária. Já esse ponto aqui é menor a altura, não é? Então a pressão é menor ainda, a velocidade vai ser pequenininha, ele vai cair mais ou menos por aqui. Essa é a resposta correta para essa questão. E aí vocês já perceberam que o desenho é a alternativa B. Perceberam como é que funciona isso tudo? Pisca-alerta ligado. Por quê? Deixa eu contar a história dessa questão para vocês. Já foram feitos vários experimentos, tá? O que realmente acontece é que para isso ser verdade, você precisa dessa ideia aqui. Essa garrafa que a gente vai fazer os furos, ela precisa estar em cima de uma mesa, por exemplo. E aí você faz os furos aqui, assim como no exemplo anterior, tá? Então, tendo essa altura aqui para que a água possa cair, aquele experimento é verdade, tá? Por quê? Aqui ele até tem mais velocidade, só que ainda não tem distância suficiente aqui no chão para que ele consiga percorrer toda essa trajetória, vir tão longe assim, tá? Estou dizendo isso para vocês porque a discussão em relação à pressão é realmente muito interessante para saber o que acontece em relação à velocidade. Só que o desenho, experimentalmente, ele não se confirma, tá? Ele é confirmado nesse tipo de situação, que você tem uma altura. Então, a partir dessa situação, você vai conseguir observar esse tipo de coisa, tá? Porque agora eu tenho uma distância muito maior para os jatos de água percorrerem. E aí sim,
fica evidente aquilo que estava acontecendo. Tudo bem? Então, assumindo que o chão esteja aqui nessa posição, mais ou menos. Tudo bem, gente? Ficou claro para vocês? Tranquilo? Deu para entender? Então, o que é o importante da questão é, quanto maior a pressão, maior vai ser a velocidade de saída. Tranquilo? Pegaram a ideia? Vamos direto para a próxima questão. Uma questão muito legal, interessante para nós fazermos. Como sempre, farei a leitura e vamos anotar aquilo que é mais importante para nós. Tranquilo? Segue comigo aí, gente. Ó, as dimensões de uma piscina, uma piscina de fundo plano horizontal. Olha que legal, o fundo dela é plano horizontal. De um clube social são, olha o lado dela, 25 metros de comprimento e 10 metros de largura. Beleza? Sabe-se que a água que enche exerce uma força, olha que legal, força de 4,5 vezes 10 a sexta newtons no fundo. Né? Então, se você tem uma força, né, uma força de pressão, já conversamos sobre isso, no fundo de 4,5 vezes 10 a sexta newtons. Determine a profundidade dessa piscina. Então, o que ele quer saber? A profundidade da piscina. E aí, o que ele fala para nós? Ó, dados, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Temos todas as informações, vamos anotar e discutir também em relação a essas informações as unidades, né? Vocês já perceberam isso? Olha só, aqui metro, newton, também é sistema internacional. Quando a gente vem para a densidade, olha só, quilograma por centímetro cúbico. Não é sistema internacional, a gente precisa transformar. Aqui é sistema internacional, não precisará ser feito nada. Tudo bem, gente? Belezinha? Então, o que ele quer que a gente encontre? Né? A profundidade dessa piscina. Tudo bem? Então, vamos pensar um pouco. O que eu sei até aqui? Eu sei o comprimento dela, né? O comprimento dela ele chamou de L, vale 25 metros. Vamos anotar todas as informações. A largura, ele chamou isso de Lzinho, vale 10 metros. Logo em seguida ele fala para nós a força. A força é igual a 4,5 vezes 10 a sexta newtons, ótimo, sistema internacional. Aqui embaixo ele fala para nós a gravidade, vou colocar primeiro a gravidade porque a gente vai ter que transformar a densidade, tá? Vale 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, a nossa querida densidade, vou deixar de vermelho mesmo, ele falou para nós que a densidade vale 1 grama por centímetro cúbico. Já trabalhei isso com vocês, né? Já fizemos essa transformação. E aí, é direto, né? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E aqui sim temos a unidade correta. Tudo bem? Então, vou destacar com vocês a unidade da densidade, porque essa aqui é mais importante. E o resto já está tudo no sistema internacional. Belezinha? Entenderam? Maravilha. Então, agora, o que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Eu preciso relacionar uma área, que ele me deu aqui uma área, com uma altura que ele quer saber com força. Bom, vamos pensar aqui com calma. Bom, acho que é uma questão de pressão, mas e aí, como é que a gente calcula então a nossa querida pressão? Pressão é força por área? Força eu tenho, a área dá para a gente calcular essa área aqui, né? Vocês sabem quanto deu essa área da piscina? A área dela, multiplicando esses valores, vai ser 250 metros quadrados. Tudo bem? Pegaram aí? É só multiplicar 25 vezes 10. Maravilha. Então, tenho força, tenho área. Agora, em relação a essa pressão, para eu relacioná-la com altura, pressão hidrostática. Lembra disso? Como é que a gente calcula a pressão hidrostática? Não é D vezes G vezes H? E claro, isso aqui vai ser igual à nossa força dividido pela área. Olha que legal, temos todas as informações, perceberam? Tranquilo? Só substituir e vamos resolver. Vou fazer aqui em cima. Então a densidade vai ser 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é o que ele quer saber, igual a força. A força, ele falou para nós, é 4,5 vezes 10 a sexta, dividido pela nossa área. E a nossa área, 250, ó, eu posso colocar assim, 2,5 vezes 10 ao quadrado, eu simplesmente transformei o 250 para notação científica. Tranquilo? Belezinha? Qualquer coisa, gente, manda mensagem pra gente, manda zap, manda no Connect, manda onde vocês quiserem essas dúvidas de vocês, hein? Tem que mandar dúvida, tem que mandar, tá? Tô aguardando vocês, mas... E agora, pra gente resolver, eu vou isolar o H, tá? Então, o H vem pra cá, fica sozinho, isso vai ser igual, né? A todo mundo que está lá em cima, que é 4,5 vezes 10 a sexta, dividido por 2,5 vezes 10 ao quadrado. Ó, vamos resolver um pouco melhor isso aqui? Aqui parece que não tem, mas tem, né? Tem um aqui. Então, 10 a terceira com 10 a primeira, conserva a base. Somaremos os expoentes aqui, então 3 mais 1, 4. Vai passar dividindo aqui para nós 1 vezes 10
à quarta. Pegaram, gente? Beleza? Aí, acho que está ficando um pouco mais visual. Olha só, 10 à sexta em cima, 10 ao quadrado com 10 à quarta. Soma os dois, né? Se eu somar 2 mais 4, vai dar 6. Então eu vou simplificar 10 à sexta com 10 à sexta, tudo bem? E aí, para resolver isso, 4,5 dividido por 2,5 tem uma resposta que é igual a 1,8. E aí a resposta sai no Sistema Internacional metro, tá? Essa é a nossa resposta final. Pegaram? Legal a questão, né? Comparamos duas coisas aí, misturamos um pouco da matéria passada com a matéria atual. Achei bem legal essa questão, espero que você tenha gostado também, tá? Vamos continuar? Vamos seguir? Só mais uma questão por hoje e aí a gente fecha a nossa aulinha. Essa questão, teorema de Esteve, né? Expliquei para vocês agorinha mesmo. Vamos continuar então. Ó, vamos, como sempre, fazer a leitura e logo em seguida grifar as partes mais importantes. Bom, vamos lá. Ó. O recipiente fechado, ó que legal. Se é fechado, o que acontece dentro disso aqui? Tem pressão atmosférica? Não, não tem pressão atmosférica. Da figura contém água, cuja densidade, ó, dessa vez ele foi bonzinho conosco, ele já deu no Sistema Internacional, cuja densidade é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. No ponto 1, olha que legal isso, no ponto 1 a pressão é de 3 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, tudo no Sistema Internacional, bonitinho para nós, né? Ele fala que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine a profundidade do ponto 1. Beleza, importante você notar, muito importante você perceber isso, né? É o que está acontecendo aqui. Olha só, essa região aqui, o que que é? É uma região de vácuo, né? Não tem nada aqui. Então, essa região aqui que parece ser ar, não está exercendo pressão nenhuma aqui no ponto 1 que ele destacou para nós, tudo bem? Então, o que está exercendo pressão nesse ponto 1? É simplesmente essa altura que aqui se encontra. Tudo bem? E aí, justamente o que ele pergunta para nós, né? Qual é a profundidade lá naquele ponto 1? Então, simplesmente a gente precisa achar esse H. Tranquilo isso? Vamos fazer? Bom, vamos ver as informações. A densidade ele foi bonzinho conosco, 10 a terceira, quilograma por metro cúbico, Sistema Internacional. A pressão lá no ponto 1, vamos escrever isso aqui, pressão no ponto 1 é 3 vezes 10 a quinta, newton por metro quadrado, é importante destacar sempre as unidades. E, por fim, a nossa querida gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Acho que a gente nem precisa anotar mais a gravidade, né? Todo mundo sabe que é 10 isso aí, né? Dá até vontade de parar, né? Aí vamos resolver. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual à densidade do líquido. É o mesmo líquido, não vou colocar diferença aqui, né? Mas densidade, gravidade, vezes a altura, dGH. Pressão, então, ele falou para nós que é 3 vezes 10 a quinta. A gente sabe que a densidade é 10 a terceira. A nossa querida gravidade vale 10 vezes a nossa altura, que é o que ele quer que a gente encontre. Tudo bem? Ó, vamos resolver então aqui em cima. Eu vou passar uma retinha aqui. Aqui, então vai ficar, ó, faz comigo aqui. Quanto que deu isso aqui? 10 a terceira com 10 a primeira. Vai dar um 10 a quarta? Vai dar um 10 a quarta, então vai passar o 10 a quarta aqui. Então vai ficar, ó, 3 vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Isso vai ser igual à nossa altura. Agora, olha que legal, né? Você tem 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Então, esse 4 está positivo, vai para cima, fica negativo. Então, vai ficar 5 menos 4, e isso vai ser igual a 10 elevado à primeira, que é 10. E aí, já sai direto aqui a nossa altura, né? A nossa altura é 30 metros, porque ficou 3 vezes 10, tranquilo? O nosso desenho está fora de escala, né? Acho que vocês perceberam isso, né? Tá bem fora de escala, né? Quer dizer que isso aqui tudo tem 30 metros e isso aqui tem 8. Opa, tem coisa estranha aí. Né? Item B, a pressão sobre o ponto 2. A pressão sobre o ponto 2. Então ele quer saber a pressão aqui no fundo. Tranquilo isso? Bom, se ele quer saber a pressão aqui no fundo, comentei com vocês no começo da aula, essa questão é muito simples de se resolver quando você lembra o teorema de Esteve, né? Então, o teorema de Esteve nos diz que a pressão 2 é sempre a pressão maior menos a pressão menor, viu, gente? Não se confundam em relação a isso. Então, a pressão 2 menos a pressão 1 é igual a densidade vezes a gravidade. Eu havia parado com vocês dizendo que seria H2 menos H1, né? Foi isso que eu deduzi com vocês no slide. Mas o que você pode pensar aqui também para essa expressão? Isso aqui, ó, não precisa ser H2 menos H1, pode ser também um ΔH? Porque, na verdade, essa altura que ele deu para nós aqui não é um ΔH. Olha só que legal, ele falou para nós, né? O ΔH dessa situação aqui vale 8 metros. Muito mais simples a gente usar esse valor, beleza? Então, continuando a resolver isso aqui, P2, né? Menos a P1. Ele falou P1 para mim. A P1 é 3 vezes 10 a quinta
Isso vai ser igual à densidade, que é 10 à terceira, vezes a gravidade, que é 10, e aí vezes o ΔH, vezes a diferença de altura, que vale 8. Tudo bem? Então aqui vai ficar P2 menos 3 vezes 10 à quinta. Agora o sim for um pouco melhor, né? Olha só, aqui vai ser 3 mais 1 que está aqui, vai ser 8 vezes 10 à quarta. Tranquilo isso? Agora, você pode dizer para mim o que vai acontecer nessa situação, né? Esse menos 3 vezes 10 à quinta vai vir para o lado de cá? Vai vir positivo, vai virar uma soma, né? Mas percebam aqui o problema que nós temos, ó. Esse cara aqui é 10 à quinta e esse cara aqui é 10 à quarta. Para eu fazer soma de potência, as potências têm que ser iguais, tá? Então é como se você tivesse colocado em evidência. Vocês vão entender já já. Olha só que legal. Então aqui vai ficar o P2 menos 3 vezes 10 à quinta. E do lado de cá eu vou escrever assim, ó, 0,8 vezes 10 vezes 10 à quarta, né? Por que eu fiz isso? 0,8 vezes 10, quanto dá? Não dá 8 que estava aqui? Então, agora eu consigo transformar isso aqui tudo, porque aqui vai aparecer mais 1, 1 mais 4, vai dar 5. Então, ficamos assim, ó, nosso P2 menos 3 vezes 10 à quinta é igual a 0,8 vezes 10 à quinta. E agora sim, eu posso fazer a soma, né? Passando isso para o lado de cá, temos aqui o nosso P2, que vai ser igual a 0,8 vezes 10 à quinta, mais, né, passou para o lado de lá, 3 vezes 10 à quinta. E aí agora faço somar, você tem aqui laranja com outra laranja, então eu tenho 0,8 laranja mais 3 laranjas. Temos aqui um total, então, que a nossa pressão no ponto 2 vai ser igual a 3,8 vezes 10 à quinta, e aí newtons por metro ao quadrado, ou se você preferir, em Pascal. Belezinha, gente? Ó, vamos destacar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim da nossa aula. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, pelo apoio que vocês estão dando também, pelos feedback, por tudo que vocês estão mandando de mensagem para nós. Isso é muito importante, tá? A gente precisa disso. E, novamente, dúvidas, mandem pra gente, beleza? Ó, grupo do Facebook, eu acho uma boa ferramenta, hein? Tudo bem? Então, até a próxima aula. Até segunda. Tchau.